Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com o maior número de pessoas. O nosso tema, sementes de fé. Quando nós falamos de fé e de sementes, Deus nos dá boas sementes, sementes de fé, que é a sua própria palavra. Se você olhar para homens e mulheres que receberam o milagre, é porque eles pegaram a palavra de Deus e foram colocar essa semente no coração, foram até o reino espiritual e essa semente frutificou. Por exemplo, se você está enfermo, você pode orar da seguinte forma: Senhor, a tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado. A tua palavra diz que o Senhor se chama Jeová Rafá, o Deus que cura. Se você está com uma injustiça, vivendo uma injustiça, você pode dizer: Senhor, o Senhor é o justo juiz e o Senhor faz justiça aos seus filhos, como está escrito em Lucas capítulo 18, ainda que pareça demorado, o Senhor age rapidamente em favor dos seus filhos. Eu poderia ficar a manhã toda dando exemplos de situações que vivemos e que podemos pegar na própria palavra de Deus sementes de fé. Essa é a melhor oração, orar a própria palavra do Senhor. Eu garanto que quando Jairo estava diante da impossibilidade da sua filha, ele deve ter pegado alguma semente de fé e colocado no seu coração. Bom, se Jesus cura o cego, se ele cura o paralítico, eu já ouvi falar que ele faz milagres extraordinários, então ele é o Deus que cura e que sara, ele é o Messias prometido, eu vou até ele porque eu sei que a minha filha será curada. Isso quando ele achava que ainda tinha cura para sua filha, porque depois a sua fé foi testada para crer na ressurreição da sua filha. Mas eu quero abrir em Mateus capítulo 13 com vocês, que Jesus ele ensinou coisas profundas através das parábolas. Ele morou em Cafarnaum durante 3 anos, na casa de Pedro. E quando você vai para Israel e você entra em Cafarnaum, você vê que a distância da casa de Pedro, que os arqueólogos provam ter sido a casa dele, é muito pequena, é literalmente à beira-mar, como aqui está escrito. Em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, está escrito: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Essa é a primeira situação que pode acontecer com sementes de fé. A semente, o fato é que a semente é boa. Não tinha nenhuma semente ruim aqui, porque quem deu a semente, quem estava dando a semente ao solo, era o semeador. O semeador é Deus que nos dá a sua palavra. A sua palavra é boa. A sua palavra é a boa semente. O problema é o solo que ela cai. Então, se a boa palavra de Deus cair num coração que não crê, com incredulidade, o que está escrito aqui? Que as aves, ela vai cair à beira do caminho e as aves vão roubar. Você pode sair daqui desse devocional com boas sementes, porque eu estou lançando a própria palavra de Deus sobre o teu coração. Mas aí, se o teu coração, não, para mim nunca funciona, para mim não vai dar certo, quando vem a incredulidade, aí então o inimigo, que é a ave, vai roubar essa semente e você perdeu o tempo que você esteve aqui crendo só um pouquinho. Você tem que crer absolutamente de que Deus é fiel. Mesmo que a gente seja infiel, Ele é fiel. Essa foi a primeira situação. Na segunda situação das sementes, está escrito no versículo 5, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se.
Essa segunda situação são corações em que a semente é lançada, mas são corações mais resistentes à própria palavra de Deus, são corações como aqui está dizendo, quando veio o sol, quando o problema, porque quando você sai daqui, você vai viver várias situações. Você sai do teu momento de devocional e talvez você receba uma má notícia ou não acontece nada novo para você. Esse é o sol, é a vida. Pode não acontecer num dia, mas vai acontecer no outro. Você precisa continuar crendo e semeando. Porque se você parar para pensar, Davi, ele recebeu José, e ambos receberam a boa semente do que Deus iria fazer com a vida deles aos 17 anos. Mas não aconteceu aos 18, não aconteceu aos 19, foi acontecer aos 30 anos. E se eles tivessem dito, não, isso daí foi uma ilusão minha, não vai acontecer, não desista da tua semeadura. Não desista da sua oração. Pode não acontecer no primeiro dia, ou no segundo, ou no primeiro mês, mas o Senhor está recebendo esta semente e o reino espiritual vai produzir milagres. É só você não desistir da tua semente. E a terceira situação, diz aqui, está escrito que no versículo 7, outra parte, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E aqui está falando essa terceira situação. Os espinhos, Jesus mesmo vai explicar, é a preocupação, é a ansiedade. Se você substituir a fé por preocupação e por ansiedade, a preocupação deste mundo, a preocupação é a irmã gêmea do medo, então a sua semente será perdida, a sua oração será perdida. Toda vez que bater o medo, a ansiedade, a preocupação, combata com a fé. Não, eu escolho crer, eu escolho confiar no Senhor. Ansiedade, você não vai controlar a minha mente. Medo, você não vai controlar as minhas emoções. Eu escolho continuar crendo, sabendo que fiel é aquele que prometeu. E na última situação, é a boa semente de fé, que cai num coração que não desiste, que louva, que adora, que continua crendo, continua orando. E esta última semente, está escrito no versículo 8, outra enfim caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus disse, se você tem ouvidos, ouça o meu conselho. Faça com que o teu coração seja esta boa terra. Creia, porque vai produzir a 30, 60, 100%, 100% de orações respondidas. Foi o que aconteceu com Daniel. Ele creu, ele lembrou que Deus tinha prometido que com 70 anos o povo voltaria para a sua terra. Ele olhou, a situação continuava a mesma, olhou à direita, à esquerda, para frente, para trás, tudo continuava o mesmo, eles continuavam na Babilônia e o povo continuava cativo na Babilônia. Mas Daniel, ele orou, continuou orando, continuou crendo e Daniel pôde contemplar com os seus olhos o resultado das suas orações. O povo voltou para a terra como foi prometido. Creia tão somente. Escreva aqui nos teus comentários e diga agora, eu estou lançando sementes de fé. Esse é o meu pedido de oração, mas eu lanço sementes de fé junto com estes pedidos. Eu creio que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso e que Ele vai estender a sua mão e tocar na situação que eu estou vivendo. Senhor, o Senhor só nos dá sementes boas. A tua própria palavra é essa semente. Queremos semear a tua palavra hoje, Senhor, no reino espiritual. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que para aqueles que estão passando por problemas emocionais, o Senhor é o Deus que se importa com a depressão, com a ansiedade. O Senhor é o Deus que restaura a nossa alma. Restaura agora em nome de Jesus. Para aquele que está enfermo fisicamente, o Senhor é poderoso para tocar em órgãos doentes, em células cancerígenas, queimando, destruindo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso para tocar em correntes sanguíneas, ossos e trazer cura em nome de Jesus. Porque o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura. O Senhor é o Deus que se importa com famílias. Por isso eu clamo, Senhor, que as janelas dos céus estejam abertas sobre cada família para receber toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus te abençoe, lance muitas sementes de fé e você vai ter uma linda colheita de milagres. Deus te abençoe, até mais quando nós temos outro vídeo ainda hoje, e deixa o seu like.